Acho que já está gravando. Ah, você está gravando. Ótimo. Isso, tem que avisar todo mundo que está sendo gravado. Política de privacidade. Muito bem. Tá todo mundo aí, então? Sim, Marcelo, pode começar. Se alguém Tá, aparecer no meu privado, eu ajudo a entrar, tá bom? tá. Você consegue compartilhar, Marcelo? Ou você precisa que eu compartilhe? Eu consigo compartilhar por aqui? Vê se aparece aí para você a opção do lado do microfone de compartilhar. Deixa eu ver. Mostrar defeitos da tela de fundo. Ó, mostrar configurações, entrar na tela inteira, mostrar efeitos da tela de fundo, desativar. Não Ao aparece lado do compartilhar. microfone mesmo tem que aparecer. Da Ah, tá, câmera, o tá. Sim, microfone, sim, sim. Beleza. compartilhar. Parece? Aparece. Ah, então Ah, beleza. ótimo. Porque senão, se alguém for entrar depois atrasado, eu não vou conseguir ver que está pedindo para entrar porque eu vou estar apresentando. Então eu prefiro que você apresente. Você Tá tem ok. ele aí aberto? Tem. Perfeito. Deixa eu abrir aqui, peraí. Beleza. Vocês estão vendo aí de boa aí? Tá, tá, ótimo. Então, retomando a nossa conversa, que eu parei exatamente aqui, ó. Eu parei a nossa conversa falando sobre a questão da narrativa histórica. Falei dos documentos históricos, né, que eles são coletados pelo historiador e eles se tornam documentos históricos quando eles são escolhidos para compor uma documentação e a partir daí o historiador ele produz história. E a última coisa que eu falei para vocês foi aqui no último ponto, através dessa determinada metodologia, história é uma ciência humana, o historiador investiga o passado, suas circunstâncias e procura a verdade, objetiva reconstruir o passado, o fato histórico e cria uma narrativa histórica seguindo sua interpretação. Aí eu me lembro de ter falado para vocês sobre esse trabalho de investigação do historiador, que é um trabalho como investigador de polícia mesmo, né? Vai buscando as pistas e os vestígios humanos. Bom, e aí, dando continuidade, eu queria falar um pouco de memória com vocês. E não há problema nenhum de vocês interromperem e fazerem perguntas, tá bem? Não há nenhum problema. Bom, a história, ela trabalha com fatos históricos a partir de documentos. E quando a gente produz essas narrativas, quando o historiador produz a história, essa história pode parar, por exemplo, ela vai parar num acervo, ela vai parar num conjunto de obras, ela vai parar na academia, livros acadêmicos, e pode chegar até o livro didático. O livro didático também, aquele livro didático que a gente escolhe para dar aula para os alunos, ele também é resultado de uma narrativa histórica, tá certo? Isso é história. Agora, a memória tem a ver com um processo mental daquilo que se esquece e daquilo que se lembra. E por que que se esquece? E por que que se lembra? Tá certo? E as aulas de história e o trabalho do historiador, eles contribuem também para a criação de uma memória. Então, se nós pensarmos, por exemplo, a gente sempre tem o costume de não deixar passar batido algumas datas comemorativas, algumas efemérides, né? 7 de setembro, 21 de abril, né? Tiradentes, Independência. Essas comemorações cívicas, elas também fazem parte de um esforço de memória, de estabelecer uma memória sobre o passado. Então, se a gente pensar que o que as pessoas sabem sobre a história do Brasil, ou sobre a história do mundo, isso foi construído apenas na escola? A resposta é não. As pessoas não têm a formação dessa memória histórica apenas na escola. As pessoas podem ouvir coisas sobre o passado, sobre a história do Brasil,
com seus familiares, pode ouvir em outras instituições, ela pode ter acesso a isso às bancas de jornais. Existe uma vasta publicação de revistas e periódicos em história. Existe também um trabalho de mídia muito forte, né? Novelas de época, enfim. A todo momento a história está em disputa, a história está sendo difundida, está sendo, de alguma maneira, discutida, seja no meio midiático, seja pelos meios oficiais, seja nos meios privados e familiares, e também na escola. O que eu quero dizer é que a escola não é a única, a responsável, ela não é a única que forma nas pessoas uma memória histórica. Agora, uma coisa que é preciso dizer para vocês é o seguinte: se você sair na rua e perguntar o que as pessoas sabem, por exemplo, sobre a abolição da escravidão, ou o que as pessoas sabem sobre a figura do Tiradentes, as pessoas vão dizer, de acordo com aquilo que elas aprenderam, ou na escola, ou que ouviram alguém falar no boteco, ou em qualquer outro lugar. Ou seja, há uma memória. E essa memória pode ser reatualizada. A memória nunca é estanque, ela nunca ela se congela, ela nunca fica estável, ela está sempre sofrendo uma reatualização de acordo com as variações e também de acordo com as disputas do presente. Por que eu estou falando isso? Por que será que certas coisas ainda têm comemoração, ainda tem parada cívica, ainda se fala disso, os livros didáticos ainda tocam nesse assunto? Ou seja, há todo um esforço em que isso seja preservado na memória histórica das pessoas. Essa memória histórica vai pertencer a uma coisa maior, que é a memória coletiva. Uma memória coletiva sobre determinado fato histórico, sobre determinado personagem da história. Tá certo? Agora, essa questão da memória é uma disputa, e isso atende a interesses também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, para exemplificar. O que foi feito, por exemplo, no regime stalinista, durante a União Soviética, para que fosse lembrado para que se formasse uma memória da Revolução Bolchevique que contava apenas com Lenin e com a atuação do Stalin. O Stalin, ele fez um trabalho, ele e quem estava com ele, evidentemente, de apagar das fotos o Trotsky, que também era um personagem, que era opositor a ele. Então, ele fez um trabalho de Photoshop, isso já no início do século XX. Então, houve todo um esforço por parte do Stalin de apagar da memória das pessoas a atuação do Trotsky durante a Revolução Russa, durante a Revolução Socialista Bolchevique. Tá certo? E, a partir daí, o Stalin, ele começa a colocar ele como protagonista. Então, foram construídos e erigidos vários monumentos gigantescos em homenagem ao Stalin, né? Esculturas monumentais, banners imensos para poder fazer comemoração do dia da Revolução e assim por diante. Então, a memória, ela está sempre em disputa pelos interesses políticos que estão em jogo. Ou você preserva a memória de alguns e de algumas coisas, ou você apaga. Vocês percebem? E aí, qual é o papel do historiador e do professor de história? O papel do historiador e do professor de história é exatamente tentar perceber esse jogo de forças, tentar compreender por que certas coisas não fazem parte mais da memória das pessoas e outras coisas ainda permanecem. Nesse jogo de permanência e mudança. Eu estou sendo claro ou está muito complicado o que eu estou falando? Me deem um retorno, por gentileza. Está sendo claro. Tá. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou ler aqui esse ponto aqui para exemplificar o que eu acabei de falar. A narrativa histórica contribui para a formação de uma memória histórica que um sujeito, uma comunidade ou uma sociedade guarda e conserva de determinados fatos, ou tentará desconstruí-los mediante uma nova narrativa e interpretação. Detalhe: a sala de aula pode ser um espaço de construção de memória através do ensino de história. E agora, professoras e professores, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem uma sala de quarto ano e, de repente, você está se aproximando ali, a data do Tiradentes, vai ser feriado,
a escola não vai funcionar, e de repente, na sua rotina lá, da maneira como você programou suas aulas, você não quer deixar passar em branco e você quis tocar naquele assunto, na questão do Tiradentes. E aí, você, professor ou professora de história do 4º ano, vocês estão diante de um dilema. E agora, como que eu abordo a figura do Tiradentes? Abordo a figura dele como um herói? Abordo a figura dele como alguém que foi traído, foi vítima do processo e entrou para a história como uma espécie de mártir, né? Aquele que morreu para que o Brasil pudesse alcançar sua independência. Aí vocês ficam diante desse dilema. Mas, esse dilema pode ser um dilema hoje, um dilema nosso, do atual presente, desse momento que nós estamos vivendo. Há 30 anos atrás, não havia esse dilema. Qualquer professor ou professora de história do 4º ano, da antiga 3ª série, ou então da própria 5ª série, que era o ginásio, né, que hoje é o 6º ano, não teria a menor dúvida em desenvolver, trabalhar e trazer a figura do Tiradentes como um herói nacional. Tá certo? Estou falando de 30 anos atrás, estou falando dos anos 80. Então, isso para dizer para vocês que como que é importante a aula de história, como é importante uma aula em que o professor consegue desenvolver, a partir de uma metodologia, do documento que ele trouxe para os alunos, e como ele encaminha isso com os alunos, como que ele pode criar, ele pode desconstruir uma memória que já está carcomida, já está superada, e uma memória que foi trazida pela sociedade e que nunca foi questionada. Ou seja, uma aula de história também pode servir para construir uma nova memória. O próprio ensino de história tem essa função. Então, se a gente quer que os nossos alunos, que eles não sabem, não têm a menor ideia o que é viver sem liberdade, eles não têm ideia do que seja uma ditadura militar, eles não têm ideia do que é 10 horas da noite ter que ficar dentro de casa, andar na rua com carteira de trabalho, se eles não fazem ideia do que foi a ditadura militar no seu período mais tenebroso, cabe a quem trazer a memória, essa memória do autoritarismo e da violência que foi praticada pela ditadura? Cabe a nós, professores. E aí, não só de história, cabe a nós, professores, nós, educadores. Nós temos uma função social e um papel ético de não deixar de que a memória da ditadura militar permaneça como um período que tinha emprego para todo mundo, e que tinha ordem, e que tinha menos crime, e todo mundo arrumava serviço, e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte da memória de muita gente. De alguma maneira, algumas pessoas mais velhas do que eu, elas conservam a memória de que a ditadura foi boa para a sociedade brasileira. Por que elas acreditam nisso? Porque houve ou deixou de acontecer um trabalho para que elas enxergassem e tivessem acesso aos fatores mais horríveis, mais horrendos, mais tenebrosos do que foi a ditadura militar. Então, esse é o papel social e ético, que eu diria, dos professores. E, claro, do professor de história, do historiador, que é trazer a memória, que é não deixar esquecer aquilo que não pode deixar de ser esquecido. Para quê? Para que não se repita. Para que não se repita. Então, vocês percebem a disputa de memória? Está vendo como que memória é algo que se atualiza? A memória, ela é coletiva, ela está disseminada, ela tem a memória individual, cada pessoa lembra e esquece coisas da sua própria vida, da sua vida privada, da sua vida individual, mas cada indivíduo, com a sua memória individual, ele também está conectado com uma memória coletiva, de ideias, de concepções que circulam e que passam de uma geração para outra, sendo reatualizada. E aí tem todo um trabalho, tem uma disputa em você fazer permanecer algumas coisas, algumas verdades, ou então você desconstruir, ou então você desafiar isso, né? Você colocar isso em xeque. Esse é o papel do historiador, esse é o papel do ensino de história. É fazer com que as crianças, trabalhar, possibilitar que as crianças saibam que esse país passou por um período tenebroso,
em que não havia liberdade de expressão e que havia muita violência por parte dos órgãos do governo, em que as pessoas eram controladas, a cultura era censurada. Isso é uma disputa de memória. Tudo bem, gente? Bom, Sim. Então, voltando, o que move o historiador, então, aí para o passado? É o presente. Segundo ponto aqui, ó, do slide, são as questões, as inquietações, os interesses do presente, que move o historiador a investigar e buscar respostas no passado. Não se estuda o passado por ele mesmo. O passado, ele é uma construção do presente. São as demandas do presente que orientam o estudo do passado. O presente, gente, de acordo com as palavras do professor Estevam Martins, é a mola propulsora, o gatilho que provoca a reflexão histórica. O penúltimo ponto, a história é movida por processos, fenômenos sociais e acontecimentos. A história é movida por isso. Aonde tem o dedo humano, isso vira objeto do historiador. E no trabalho historiográfico não pode haver o anacronismo, tem todo um cuidado. E o que é um anacronismo? É importante falar com vocês. Quando a gente se põe a julgar o passado com os valores do presente, a gente comete isso que é anacronismo. A palavra ana, né, é a negação, cronismo de cronos, de tempo. Então, quando você nega o tempo do seu tempo, ainda que eu vá buscar no passado respostas, ainda que o que me mova a estudar o passado é o presente, eu não posso usar os valores do meu presente, eu não posso usar as ideias da onde eu estou assentado, do meu tempo vivido, para poder analisar o passado. Se eu fizer isso, eu incorro num equívoco, numa distorção histórica, porque aí eu passo a cobrar coisas, de personagens desse passado, desse fato histórico, que na verdade eles não tinham a menor noção, que não havia o menor sentido. Então, esse é o erro de anacronismo. E eu vou dar um exemplo para vocês de anacronismo, tá certo? Em algum momento, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, nossa, mas por que que os escravos, os escravizados, eles quando tinham a alforria, eles também escravizavam outros escravos, né? Ou seja, entre eles mesmos, eles praticavam a escravidão. Essa é uma fala muito direitosa, é uma fala muito anacrônica, é uma fala reacionária que quer esvaziar a crítica, quer esvaziar a discussão, a complexidade do que foi a escravidão. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar uma coisa dessa. E aí vem o anacronismo. Como que você pode cobrar de um negro escravizado do começo do século XIX, vamos colocar aqui 1820, 1830, como que eu posso cobrar dele uma atitude dentro de uma concepção humanística de direitos humanos que é própria do meu presente? Ou seja, qual que era a regra do século XIX? O que é que dava prestígio social ao ser humano? Vamos pensar no escravizado. Quais eram os signos que davam a ele o reconhecimento social da sua liberdade? Era usar sapato, esse era um detalhe. Usar sapato significava que eu sou alforriado, não posso ser escravizado novamente, e, por favor, me tratem como um negro liberto. Esse era um detalhe. Mas o que de fato me colocava como alguém reconhecidamente um sujeito nessa sociedade? Alguém que possa ter condições e o direito de ter outro escravo. Tá certo? Alguém poderia falar agora para a gente, nossa, Marcelo, mas não havia uma certa consciência, uma consciência étnica? Como que eu posso escravizar o cara que está na mesma que eu estava na mesma condição que ele? Eu vou fazer com ele o que fizeram comigo? Evidentemente, pessoal, que houve vários casos em que isso não aconteceu, tá certo? Vários casos que um escravo, após a libertação, ele não escravizou outro escravo. Foi trabalhar com outra coisa. Mas há casos, sim, de negros escravizados que conseguiram a sua liberdade, conseguiram acumular algum rendimento e compraram um outro escravo. E queriam ser reconhecidos na sociedade. Agora,
eu posso condenar esse tipo de... Esse negro liberto que praticou a escravidão? Se eu condená-lo no século XIX, eu estou cometendo anacronismo. Eu estou colocando os princípios que regem o meu presente sobre direito humano, humanismo, enfim, de liberdade, estou colocando isso para ele lá no início do século XIX. A sociedade brasileira, no século XIX, era altamente escravocrata. Altamente escravocrata. Ter escravos era ser reconhecido. Basicamente como ter hoje um carro, um bom carro de 100 mil reais. Basicamente como hoje você ter uma bela casa na praia, ou então você ter uma profissão que a sociedade prestigia. O século XIX, esses prestígios, esses reconhecimentos sociais, eles se davam pelo número de escravos que você tinha, pela posse de escravos. Essa era a passagem para a cidadania, para os meios sociais. Então, não dá para condenar o negro liberto, ex-escravizado, que também praticou a escravidão. Vocês entenderam o anacronismo? Sim, Marcelo. Ok. Eu não sei quantas pessoas estão conosco, mas podem fazer perguntas, interromper, se for o caso, tá bom? Bom, agora vamos começar a parte legal. Vamos falar de fontes históricas. Aí o historiador, mas não precisa ser só historiador. Pode ser também a professora Débora, pode ser a professora Eliane, pode ser a professora Simone, pode ser a professora Márcia Rosa, pode ser qualquer professor e professor, seja ele do Fundamental 1, do Fundamental 2, que queira, de repente, fazer uma pesquisa. A gente vai precisar de fontes. A fonte é o começo da pesquisa científica. No caso do trabalho histórico, né? No trabalho do historiador, nem todo documento é histórico. Vai ser histórico a partir do momento que ele seleciona aquilo para poder corresponder e responder à temática e à questão que ele se colocou. Tá certo? Então, vamos supor que a gente queira pesquisar. Vamos supor que a gente queira pesquisar quais foram. Deixa eu ver. Quais foram os agrupamentos indígenas na região de Guaianazes durante o século XVII? Se é que houve agrupamentos indígenas em Guaianazes no século XVII. Estou aqui levantando uma hipótese. Bom, nós precisamos de documentos para poder criar uma narrativa, para poder narrar sobre. Então, nós podemos utilizar, dependendo daquilo que está à disposição, evidentemente, materiais, objetos, armas, utensílios, ferramentas, construções. Isso tudo na mão do historiador, do pesquisador, isso fala. O documento fala. O historiador pode fazer o documento falar. E espero que vocês estejam lembrados que no nosso primeiro encontro da semana passada, eu li para vocês aqui no slide quais são as perguntas que o historiador faz diante dos documentos. Quem fez? Quando fez? Para quem fez? Onde fez? Como fez? Essas perguntas são importantíssimas diante do documento que você tem. Seja ele um documento material, objeto, ou escrito, ou visual, audiovisual, oral. Tá certo? Então, tudo isso, tudo que teve a mão humana, vira documento para o historiador. No caso dos documentos escritos, né, manuscrito, carta, testamento, inventário, relato, livro, diário, uma receita, tudo que é escrito pode virar documento. Os visuais, né, imagéticos, fotografia, a pintura. Durante muito tempo não tinha fotografia, então a gente, o Felipe Arries, que escreveu sobre a história da infância, o Felipe Arries, ele analisou algumas obras de arte que mostravam as crianças vestidas que nem adultos, né? Então, as pinturas, as artes plásticas, ajudam muito a gente a descobrir as representações sociais do passado no momento que não tinha fotografia. Fotografia vai surgir na metade do século XIX, né? Antes disso, como que você tinha um retrato de alguém? Pintura. Então, as obras de arte, elas são documentos, né, valiosíssimos. Bom, audiovisual, aí eu estou falando de
de um momento, de fontes mais contemporâneas, né? A música é documento, o cinema é documento, rádio, propaganda, né? E, é claro, as fontes orais, as transmissões pela oralidade, né? Os contos, as lendas. Se você pegar, por exemplo, como que nós temos acesso às histórias dos griots, né? Que eram os contadores de história, os responsáveis pela transmissão oral dos povos daquela região do Reino do Congo. Isso tudo foi registrado pelas transmissões pela oralidade. Então, a oralidade, o que as pessoas têm a dizer sobre o passado, sobre si próprias, ou sobre algo, isso também é documento, tá certo? E tem regra, tem procedimento, tem metodologia para como você trabalha com o documento oral. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de documentação. São exemplos bem simples, só para vocês terem ideia do que é possível na sala de aula com os pequenos. Bom, vocês estão vendo aí as imagens? Sim. Tá. Do lado esquerdo, nós temos uma moda aí, não temos? Alguém sabe, olhando assim, sabe de que década é essa moda? Anos 70? 60, 70, não. 70, anos 70. É, Eu lembro. a calça boca de sino, a gola da camisa masculina ela é bem mais comprida, o cabelo black power para quem tinha cabelo crespo, a calça xadrezada, que mais? A cintura alta da calça masculina. É claro, eu peguei aqui no caso a moda masculina, mas isso aqui, a moda é um objeto material. Isso pode ser, a roupa, ela pode ser analisada. Dá para a gente brincar com as crianças nesse sentido, né? Dá para mostrar para elas como que houve uma mudança gigantesca no corte da calça masculina, enfim. A moda é documento. Aqui no meio, a armadura medieval, e as crianças que elas jogam muito videogame, aquelas que têm acesso aos jogos e tal, né? Aparecem as armaduras. E aí caberia possibilitar às crianças levantarem uma série de hipóteses sobre esse documento que é um objeto que é uma armadura. Por que será que tem que usar esse monte essa roupa metálica? Proteger o joelho, tem que proteger os braços. Por que tem esse elmo todo que cobre a cabeça? Ou seja, deixar as crianças fazerem perguntas. Por que será? E aí, a partir daí, a gente começa a ouvir as crianças e a gente começa, junto com elas, levantar as hipóteses e vamos chegando às conclusões históricas. Essa armadura tem a ver com um período que havia muitas guerras, eram guerras intermináveis, de um senhor feudal com os outros, né? Enfim, disputa de territórios, de reinos uns com os outros. E aí, para se proteger contra as espadas, afinal de contas, é contra as espadas, não contra tiro, porque não tem pólvora ainda. E a partir daí dá para discorrer bastante coisa. E aí, se você quiser pegar um objeto talvez mais, assim, que ele não é tão recente, mas ele está num passado recente, está próximo de nós. Esse ferro aqui em cima, que era utilizado com brasa embaixo. Eu acho que todos já devem ter visto um ferro como esse e sabem que no momento em que não tem eletricidade, colocava-se o carvão aqui, né, com a brasa bem quente e passava a roupa. E esse ferro é pesado pra caramba, eu já peguei um desse. E aí, as crianças... Oi? Pode falar. Eu também, Marcelo, é a Márcia. Já passei, viu? Já passei roupas com esse ferro. Sério? Well. Minha família na Bahia, em algumas visitas, já tem anos atrás, lógico, né? Não tinha energia. Não tinha energia elétrica. Você é baiana, Márcia? Não. Eu sou daqui, mas a família da minha mãe e do meu pai, eles são da Bahia. Muito bem. Em uma das visitas, me recordo muito bem, já passei, porque lá não tinha energia elétrica, e as minhas primas, minhas tias, usavam muito esse ferro aí, muito pesado.
Ele E é a gente tinha que pesadíssimo. abanar, né? Abanar para poder esquentar, né? Para a brasa ficava com a chama mais viva, para Pois poder é. passar. Então, Márcia, já que você já contou um pouco da sua experiência, você imagina, diante das crianças, na sala de aula, um ferro como esse, a gente chama de cultura material. O Hum? que não daria de perguntas? As crianças começaram a perguntar, mas por que tinha que colocar brasa? Não tem energia? Opa, então quer dizer que em algum período do Brasil não tinha energia elétrica, tá? Mas será que nem todos tinham energia ou alguns tinham e alguns não tinham? E a partir daí, você começa a produzir uma narrativa junto com os alunos. É muito bacana trabalhar com objeto material, né? Com cultura material. Facilita mais, né? Sim, Facilita e as perguntas elas vão se ramificando, né? Eles exato. vão tendo curiosidades e aí você viaja junto com eles, né? Viaja. E agora você imagina se as crianças puderem tocar nesse ferro, pegar, aí você leva uma roupa lá e fala: agora eu desafio vocês a passar uma camiseta com esse ferro. Elas iam ver o peso que era isso. Ou seja, a pessoa sofria demais com um ferro desse, né? Enfim, E eu acho que são possibilidades no trato do documento histórico, no caso aqui material. E aí, embaixo do ferro tem um balaio e tem um cesto. São objetos indígenas. E aí também poderia caber outras perguntas para as crianças. Por que será que os indígenas desenvolveram esse tipo de balaio? Então, tem a ver com uma matéria-prima que está próxima a eles? Sim. Isso tem a ver com uma tecnologia que eles dominaram de trançar o material? Também. E por que eles têm que carregar isso? Porque tem alguns grãos. E aí dá para a gente remeter, sabe aonde? Nas primeiras civilizações. Quando as pessoas deixam de ser animais e passam a morar junto, e surgem as primeiras civilizações, as primeiras grandes plantações de cereais, de trigo e cevada e assim por diante, houve a necessidade de cada vez mais ter cerâmicas, ter recipientes para guardar os grãos, tá certo? E a cultura indígena, ela preserva exatamente essa ideia do recipiente feito com material, de uma matéria-prima que é próximo a eles e assim por diante. Então, o desenvolvimento de cerâmica entre os povos antigos, das primeiras civilizações, e entre os povos indígenas, que são tributários disso, tem a ver com essa preocupação de você guardar os grãos, de você armazenar. Bom, tudo isso que eu falei aqui são possibilidades. Agora eu vou mudar. Tudo aqui que eu falei aqui é cultura material. Aqui, por exemplo, também é cultura material. O currículo da cidade, para o primeiro ano e para o segundo ano, o eixo principal é o brinquedo. Então, o currículo de história, ele dá uma sugestão para que as professoras e professores trabalhem a história do brinquedo. Ou seja, vai ensinar história, tendo como eixo a história do brinquedo, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso trazer para falar com os professores e professoras? Esses alunos que nós temos hoje, talvez, eles não saibam o que é um brinquedo artesanal feito à mão, né? Então, eu imagino, por exemplo, que trazer um carrinho de rolemã e dizer para elas que crianças, isso já foi um brinquedo, brincou-se muito na rua, e aí cabe uma série de questionamentos. Se brincava bastante na rua é porque tinha menos carros. E por que hoje se brinca menos? Porque aumentou o número de carros. Então quer dizer que a cidade vai dando espaço para mais carros, então? Então quer dizer que o carro tem prioridade? Ou seja, a partir de um objeto de estudo, você vai abrindo uma série de discussões com as crianças. A questão aqui é formar um sujeito crítico. A questão aqui é inundar essas crianças de hipóteses. Será que? Será que? Será que? Talvez não é dar resposta, mas é colocar dúvida, colocar dúvida. E a pergunta, as boas perguntas, as boas perguntas. E as crianças vão formulando hipóteses, tá certo? A brincadeira de bolinha de gude é a mesma coisa. Geralmente se brincava bolinha de gude onde tinha alguma coisa de terra no quintal. E aí dá para pensar o quanto que a cidade está impermeabilizada, não existe mais casa com quintal, que a gente chamava de terreiro, né? Então, é uma brincadeira, talvez que se perdeu um pouco, não sei se ainda está viva, enfim.
mas fez parte das brincadeiras infantis. Esse outro brinquedo aqui é um brinquedo dos anos 70 e 80, o vai e vem. Não sei quem já brincou com ele, mas também é uma forma de dizer para as crianças que haviam brinquedos muito simples, que eram acessíveis até as famílias que tinham menos grana. E aí, pessoal, e aí dá para desenvolver com as crianças também esse senso de que algumas famílias não passam pelos mesmos problemas do que outras. Isso também é formação crítica. Enquanto tinham famílias que tinham acesso a um brinquedo como Vai e Vem, outras que tinham mais grana podiam ter Playmobil. Quem lembra do Playmobil aqui? Certamente vocês lembram do Playmobil. Outras famílias, essa aqui é a Melindrosa, é uma boneca dos anos 60, da Estrela. Outras famílias tinham grana para comprar uma boneca dessa na década de 60. Ou seja, quando não... E aí, o debate extrapola a análise do objeto histórico. O debate extrapola. A sala de aula vira uma verdadeira discussão crítica do presente, das condições socioeconômicas e das estruturas da qual a gente está inserido. Porque as crianças serão capazes de perceber o seguinte: quando não se tem grana, no passado, as crianças inventavam seus próprios brinquedos. E famílias que tinham grana poderiam comprar outros brinquedos. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo ou não? Então, se ninguém falou nada, vocês concordam? Vamos lá. Vamos tocar. Estou falando muito rápido ou não? Não, tá tranquilo. Tá, então beleza. A gente está concordando e admirando. Pode ficar tranquilo, continua. Beleza. Então vamos tocar o pau. Aqui eu trouxe 3 documentos escritos. O documento escrito pela mídia impressa, um jornal. Desculpe a notícia que eu trouxe aqui, mas ela é impactante. E a partir daí, até o jornal, né, que é um documento escrito, dá para você perguntar para as crianças: por que será que esse jornal colocou essa notícia em letras tão grandes? Será que o jornal tem interesse em que todos que passem pela banca de jornal leiam essa notícia e ela seja impactante para todos? Quais são os interesses envolvidos nessa matéria desse jornal? Gente, dá para fazer muita coisa com as crianças. As crianças são extremamente inteligentes, elas são argutas, sabe? Elas sacam as coisas. Tem também um outro documento escrito, que é a Carta do Peru Vaz de Caminha. Eu coloquei aqui um pedaço dessa carta, que já foi tida como um documento, né, de nascimento do Brasil. Durante muito tempo, essa carta foi considerada o registro de nascimento. Já tem gente que fala que no presente é a certidão de óbito do Brasil. Mas, enfim, deixando de lado essa discussão, a Carta do Peru Vaz de Caminha, da maneira como o Peru Vaz de Caminha descreve os indígenas, que eles não tinham eles não tinham qualquer pudor de encobrir a sua vergonha, e ele começa a falar como que os indígenas andam nus e não têm a preocupação em esconder a sua genitália. Ou seja, tem toda uma questão moral, tem toda uma ideia de paraíso, sabe? Não é à toa que Sérgio Buarque escreveu Visão do Paraíso. Tem toda uma ideia idílica do que seja esse país, né? A terra de Pindorama, que é o Brasil. Ou seja, praia, coqueiro, uma mata exuberante, um verde incrível. Então, isso tudo fez parte das representações do Peru Vaz de Caminha e do pensamento, do imaginário do século XVI português. Isso é possível. Eu acho que dá para trabalhar isso com os quintos anos, pegar um trecho da carta e perguntar para os alunos: o que vocês acham que o escritor quis dizer com esse trecho, quando ele fala que eles não tinham preocupação em esconder sua própria vergonha? Tem uma questão religiosa, católica, né, conservadora, que está colocada aí. Bom, são possibilidades. Tudo que eu disser aqui são possibilidades, tá bom? Não é receita. São apenas sugestões. Bom, embaixo eu coloquei um trecho da Lei de Talião. A Lei de Talião, mais conhecida como a Lei do olho por olho e dente por dente, ela fazia parte do Código de Hammurabi, da civilização babilônica, em que
A justiça era realizada de acordo com o crime que você cometeu. Então, se você arrancou um olho de alguém numa briga e você tiver errado, você vai ter o olho arrancado. Posso ler um trechinho aqui? Eu vou ler o trechinho da lei de Italião. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se uma pessoa deixar entrar água e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur, que é a unidade de medida, tá? 10 gur de cereais por cada 10 gan de terra. Eu acho que alguns colegas reaça que a gente tem no presente adorariam esse tipo de justiça, né? Mas, enfim, vocês têm dúvida que as crianças podem ter acesso a trechos dessa lei para analisar o sistema de justiça de 4 mil anos atrás? Vocês têm dúvida que elas têm condições de fazer isso? Um trecho como esse pode ser desenvolvido em sala de aula? O que vocês acham? Então, Marcelo, quando as crianças elas estão na fase da heteronomia, elas vão achar essa lei de talião muito boa e muito adequada, porque eles são presos à questão da punição ainda, né? E, inclusive, tem adultos que pensam assim ainda. Então, eu acho que as crianças precisariam ter um nível de abstração um pouquinho maior para elas irem além desse tomar lá da cá, sabe? Entendi. Eu acho que os maiores, se houver toda uma discussão, minha cachorra também quer falar. Os maiores de 5º, 6º ano, eu acho que dá para iniciar uma discussão para discutir moral também. Mas eu acho que não fica tão óbvio para quem está na heteronomia, não fica tão óbvio que essa lei é absurda. Sim. Porque ela Boa. Por isso que essa formação aqui é um diálogo com vocês, porque ninguém melhor que vocês, junto com os alunos de vocês, para saber o que é possível e o que não é possível. Mas a lei de Talião, ela é um sistema de justiça que ela pode ser discutida, dependendo, que a Eliane acabou de contribuir, dependendo da idade no ensino fundamental, para colocar que, em algum momento na história da humanidade, o crime ele era combatido a justiça era feita de acordo com o tamanho do crime, né? Bom, isso aqui tudo são possibilidades de documento escrito. Agora, fotografia. Aqui na foto esquerda, alguém sabe que lugar que é esse, não? Vocês fazem ideia de onde que é essa foto? É Guaianazes. É a estação, né, antiga? Isso, a estação, Guilherme Gianetti. Isso, essa é a foto dos anos 70. Tá? Eu não consegui o ano exatamente, mas é uma foto dos anos 70. Agora, essa foto da direita é uma olaria. E, se eu não me engano, é na região de Cidade Tiradentes. Mas isso também fornece, a fotografia talvez seja o documento histórico que eu diria que é o que mais desperta a curiosidade nas crianças, delas perceberem a passagem do tempo, delas perceberem as modificações e as transformações que o ser humano causou, né? Sejam eles urbanização, desmatamento, sejam eles a cultura do carro, enfim, assim por diante. Mas eu quis pegar dos dois bairros, Guaianazes e Cidade Tiradentes, para falar que Cidade Tiradentes já foi um lugar de olaria, de fabricação de tijolo. Em Guaianazes também, em determinadas regiões. A fotografia oferece muitas possibilidades no ensino de história, para os alunos perceberem mudanças e permanências, rupturas, e assim por diante. Bom, agora, é importante que as crianças elas desenvolvam essa reflexão histórica a partir de exemplos, a partir de modelos,
a partir de experiências das quais elas vivem, é importante, claro, é importante. E é por isso que eu trouxe aqui uma sala de aula. Uma sala de aula da década de 50, duas da década de 50, uma da década de 60 e uma sala de aula contemporânea, mais atual. Ou seja, as crianças poderiam, de repente, claro, sempre nessa mediação do professor, o que mudou tanto, ou o que permaneceu, e quais foram as modificações de um modelo de sala de aula da qual elas também fazem parte. O uniforme continua? Claro, elas perceberiam que o uniforme já é de longa data. Elas perceberiam que essa formação de uma criança atrás da outra ainda permanece no presente? Também. A ideia de uma lousa na frente, a mesa do professor diante deles, ou seja, essa formação espacial da sala de aula talvez é de um modelo de escola que ainda permanece ainda nos dias atuais. Ou seja, são exercícios de percepção, de tentar fazer perguntas daquilo que de fato permanece, daquilo que de fato rompe, daquilo que muda. Esse é o pensamento histórico, né? Que são possibilidades com as crianças. Bom, a propaganda também é uma possibilidade. A propaganda está dentro do campo do documento. Pode ser escrito como pode ser visual, né? Dos dois. E aqui tem uma propaganda. Eu gostei dessa propaganda. Vocês gostaram? Tá tirando uma, né? É claro que é uma provocação. E aqui... Não vou falar nada, Marcelo. Não, claro. Não falem nada, por favor. Não precisa falar. Não, é uma brincadeira, mas essa propaganda da panela Rochedo, eu não sou professor alfabetizador e nunca dei aula no Fundamental 1. Mas, dependendo da sala, daquilo que você planejou, se você quer trabalhar representações sociais, aí vamos pegar o 4º ano, por exemplo. A questão de gênero que está colocada aqui é muito forte. Tá certo? Então, aqui daria para a gente trabalhar, por exemplo, como que a mulher era representada em propagandas de mais de 40, 50 anos atrás. E aí as crianças, de repente, iam ver, nossa, aqui está dando presente para ela, como que só ela cozinha, a obrigação é dela. O papel da doméstica, que era muito forte nos anos 50. Essa propaganda é de 53, se eu não me engano. Tá certo? E aí, além de você analisar a propaganda enquanto documento visual, um documento histórico visual e escrito, você pode também trabalhar um tema transversal atravessando esse estudo, que é o tema de gênero, em que a mulher está colocada nesse papel social e não há um questionamento, tá certo? Isso está disseminado na sociedade, se aceita que as coisas sejam dessa maneira, e aí promover talvez um debate com as crianças, se de fato a mulher, de repente, deve aceitar esse papel, ou se mudou os papéis sociais, ou se de fato as mulheres ficam o tempo inteiro cozinhando em casa, se ela não saiu para trabalhar, para cuidar dos filhos e assim por diante. Isso gera também um baita debate, isso gera uma baita discussão. A propaganda é muito interessante nesse sentido. Para se perceberem as representações, como que eram representadas as pessoas. Vou mostrar uma outra. Essa aqui, por exemplo, a minha esposa olhou e falou assim, mas isso aqui certamente nenhuma educadora usaria numa sala dos pequenos, justamente porque tem palavras aqui que são impróprias, né, gostosas, assim por diante, tal. Mas tudo bem, eu só quis trazer aqui a ideia do que possibilita o trabalho com propaganda. A imagem da propaganda que foi veiculada e ainda é, só que ainda com uma carga bem menor, mas é mal vista a propaganda que ainda permanece usando a figura da mulher, associando a mulher com a cerveja. Ou seja, é a análise de um documento visual, mas que também permite discutir uma série de questões, entre elas a questão de gênero, a questão de uma cultura patriarcal, histórica, que permanece até numa propaganda de cerveja. Bom,
são possibilidades. E, de repente, dependendo da situação, também pensar como que, durante tanto tempo, a propaganda de cigarro, ela era mostrada na televisão, através da figura do cowboy, né, o símbolo do heroísmo americano, um bonitão, mas que fumava. E a partir de um determinado momento, isso deixa de ser legal, isso deixa de ser bonito, desaparece as propagandas de cigarro, passam a ser proibidas. Então, dependendo da turma que você tem, e aí, no caso, acompanhando aí o que a Eliane disse, se você tem uma turma já com crianças maiores, elas com certeza perceberão que existem coisas que são permitidas durante o momento e que, de repente, passam a ser proibidas. E por que são proibidas? Essa é a questão. Por que passa a ser proibido propaganda de cigarro? Porque a despesa que o Estado tem com câncer de pulmão é maior que isso? Enfim, eu só estou colocando isso aqui, pessoal, para vocês verem quais são as possibilidades de trabalhar com imagem, tá? Imagem, aqui no caso, uma propaganda de cigarro como documento histórico. Ou então, você está lá com os meninos e está falando sobre história do Brasil, e de repente tem esse quadro do Vitor Meireles, e os representados pelo Vitor Meireles estão todos sentados, bonitinhos, acompanhando a primeira missa, né? Bastante atentos a tudo o que o padre fala, o que o padre reza, numa atitude extremamente passiva, numa atitude extraordinariamente espectadora, vislumbrados com essa nova religião que acabou de chegar em suas terras. É possível que você mostre para as crianças um quadro como esse e indague a elas: será que, de fato, os indígenas teriam se comportado dessa maneira tão bacaninha, tão lindamente passiva diante disso tudo? Então, a obra de arte, né, esse documento de arte visual, isso aqui é um documento histórico incrível. De como a história pode ser construída para determinar essa passividade indígena, para achar que índio é pelado, achar que índio é aquele que usa sunguinha, né? Enfim, as representações indígenas que nós temos talvez venham desses quadros. Os quadros, as pinturas produzidas no século XIX também ajudaram a formar o imaginário brasileiro sobre isso. As imagens do século XIX ajudaram a formar todo o imaginário que nós temos dos indígenas no século XX. Índio pelado, índio nu, selvagem, o bom selvagem, e assim por diante. Tá bom? O cinema também é possível. E aqui eu escolhi uma cena... De que filme é esse? Vocês sabem, não? Alguém sabe? É o Jurassic Park, não? É, o Jurassic Park. Isso. Parece. Isso. Eu escolhi essa cena de cinema porque, por ser famosa, é um filme bastante conhecido, e as crianças gostam, já devem ter visto em algum momento, mas o próprio cinema também é um documento histórico, né? E aí, pensando aí, por exemplo, na educação das crianças pequenas, a questão do tempo, de repente, né? Será que dinossauros conviveram com os seres humanos, né? Será que eles não foram extintos antes? E aí abre essa possibilidade de questionar isso com as crianças, de como o cinema coloca... o cinema toma a liberdade de mostrar coisas que, na verdade, na narrativa histórica, na história, isso não foi possível. Bom, aí eu coloquei aqui a música. A música também é outra possibilidade. Evidentemente que não dá para trabalhar uma música dessa com os anos iniciais. Mas eu fico aqui imaginando, mostrar essa música do Cazuza, né? Brasil. Ela foi composta em 1988, no momento em que o Brasil estava passando por uma redemocratização. E parece que as desigualdades ainda permanecem. Está estampado aqui na música do Cazuza. A música também é um documento histórico.
A música pode ser utilizada para contextualizar o momento da história das pessoas, tá certo? É outra possibilidade. Agora eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho aqui. Embora isso aqui está em vídeo, mas essa propaganda ia para as rádios, tá bom? Foi o primeiro jingle da Coca-Cola. Marcelo, só antes de Oi. você passar o vídeo, para você ter uma atenção com o horário, porque eu sei que você, gente, o Marcelo tem uma outra demanda, não pode ficar até as 4 horas. Tá. Então, e nem precisaria da gente passar mesmo. Então, só dizer que já são 3h30. Tá. Eu vou para você se organizar aí. Tá. Mais 5 minutinhos eu termino a minha fala aqui. Aí eu abro aí, tá bom? Beleza. Bom, essa foi a primeira propaganda da Coca-Cola, primeiro jingle dela nas rádios. Ah, tá sem som. Marcelo, você precisa compartilhar com som. Você está compartilhando sem som. Tá. O que você vai fazer? Você vai clicar aí para parar de compartilhar. E você vai clicar para compartilhar novamente. E antes de escolher o documento, você vai clicar num íconezinho que aparece ali escrito compartilhar, incluir o som, incluir o áudio, uma coisa assim. Tá. Achou? Peraí. Não, ainda não. Peraí. Não, você já está compartilhando. Será que você incluiu? Peraí. Deixa eu excluir essa compartilhação aqui, peraí. Tem que apertar no mesmo lugar que você apertou para começar a compartilhar, e ele para de compartilhar. Tá. Ah, beleza. Aqui Agora do lado parei. do microfoninho. Isso. Tá, agora você clica parei. em compartilhar, mas não faz a opção ainda. Só clica. Tá, só cliquei. Beleza. Deixa eu procurar aqui onde fala. Aí que abriu, tá vendo que aí em cima tá escrito? Tá escrito... Incluir áudio do sistema. Você tem que ticar isso daí. Tem que clicar aí. Tá, eu tô procurando incluir áudio do sistema. Onde tá escrito isso? Deixa eu ver. Ah, aqui tá aqui. Achei. Agora sim. Ótimo. Agora você escolhe o PowerPoint. Tá. É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Coca-Cola, 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 oi, pra nós também. Coca-Cola tem, nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola vai comer. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isso faz um bem. Coca-Cola pra mim, Coca-Cola pra nós também. Ah, também quero Coca-Cola. Bom, eu vou parar por aqui e eu vou deixar isso aqui para falar num outro momento. Mas o que eu queria encerrar minha fala conversando com vocês? Eu queria que ficasse claro para vocês de que tudo que eu trouxe aqui, os exemplos de cultura material, dos objetos, brinquedos, armadura, enfim, moda, documento escrito, carta, enfim, a lei de Italião, tudo isso que eu trouxe aqui, a música, fotografia, isso aqui são possibilidades. Eu apenas apresentei a ideia em si. O que eu quero dizer com isso? É que é possível trabalhar fotografia com as crianças do Fundamental 1, é possível trabalhar cultura material, é possível trabalhar documento escrito, dependendo do ano, e essas são as fontes históricas que promovem
elas possibilitam que as crianças possam pensar de maneira histórica, analisando a passagem do tempo, o que permanece, o que muda, por que algumas pessoas possuíam isso e outras não, por que havia uma produção disso e não daquilo, se é um ferro que passa roupa com brasa, é porque não tem energia, se não tem energia, ou não chegou ainda essa modernidade, ou as pessoas não tinham dinheiro para pagar pela energia. É apenas as possibilidades que eu trouxe, as ideias, tá? E aí eu vou parar por aqui, e agora vocês, por favor, falem do que é possível e do que não é possível. Deem um retorno. Eu não sei se eu viajei na maionese também. Eu preciso desse retorno de vocês. Marcelo, eu vou começar a falar porque eu já estava pensando faz um tempo, né? Desce a lenha, desce o pau. Não. Na real, o que eu acho que é muito grandioso que você traz e que não só para o ensino fundamental, para a EJA, para qualquer momento, né, do ensino de história, é essa perspectiva de utilizar os fatos para construir criticidade, para olhar para a história também de uma forma a ter consciência dos limites das escolhas, porque essa narrativa, como você estava dizendo, é construída por uma série de escolhas, né? Essa memória foi construída por escolhas, e quem fez essas escolhas? Então, quando a gente olha lá para o currículo e a gente vai fazer a nossa seleção de conhecimentos para ajudar a construir que memória, né? Não vamos construir sozinhos, você mesmo diz, também o cinema vai construir, a televisão vai construir, as falas das famílias vão construir, eles mesmos também vão criando esses vários repertórios, né? Mas a gente tem um lugar fundamental na construção desse repertório, que é dessa legitimidade de do educador, né? E aí, quais são as escolhas que a gente faz, que narrativa a gente constrói e que ideologia a gente dissemina com essa narrativa? A gente está fazendo isso de maneira crítica, a gente está estimulando a construção de um olhar crítico para essa memória ou não? Eu acho que você traz esses pontos e que eles são riquíssimos, assim, para o ensino de qualquer conhecimento, mas do ponto de vista da história, eu acho extremamente importante. Legal. É isso aí. A questão é formação crítica mesmo. É esse sentido. É esse sentido, é formação crítica. O que mais, pessoal? O que as professoras e os professores poderiam dizer dessas possibilidades aí, de ideias? Eu falei bastante, agora é com vocês. Um de cada vez. Marcelo, eu gostei bastante dessa questão dos brinquedos, né? Dos brinquedos que é trabalhado lá no primeiro e segundo ano, assim, é riquíssimo. No caso a história, né? Tipos de brincadeiras que eram, né, usadas, que as crianças brincavam naquela época, e hoje fazer uma comparação, e hoje como são os brinquedos, a questão do avanço tecnológico também, né, que eu sempre falo com meus alunos, a tecnologia, até que ponto também, né, a gente pode explorar, mesmo que seja com um aluninho de primeiro, segundo ano, eles têm já o que contribuir para isso, até que ponto, né, isso está sendo bacana, trabalhar a questão da reciclagem, olha, os tipos de brinquedos naquela época as crianças não tinham, que a tecnologia talvez né, não era tão avançada, a questão também do dinheiro, né, que tinham muitas dificuldades e hoje é diferente, eu achei legal, mas tem uma coisa que ficou da semana passada, que eu fiquei com vários pontos de interrogação. Quando você fala que não é nem quando você fala, trabalhar nas datas comemorativas, entendeu? Eu acho que isso é um ponto que eu acho que muita gente tem dúvida, né? Como a gente falar essas datas? Aonde a gente vai buscar informações que sejam
não tão aquelas que a gente sabe como professor que não, isso aí não é balela, não aconteceu dessa maneira mesmo, fontes da onde pegar isso para a gente conversar com os alunos. Visto porque eu já fiz isso, mas ainda tem muitas escolas, principalmente escolas particulares, que elas trabalham as datas comemorativas e que as crianças, às vezes, principalmente as de ensino infantil, eu vejo, elas saem até com um chapeuzinho, sabe, do dia do soldadinho, com a espadinha, e que pintam os desenhos referente a Tiradentes, referente à independência, enfim. Assim, como que a gente busca isso, vendo que você falou, né, e a gente tem isso na memória, né? Claro que a gente lembra das datas comemorativas, porque nós estudamos isso na escola, né? E isso está... e hoje, se você pergunta para uma criança, ela não sabe. Ela não sabe, hoje é feriado por quê? Entendeu? Isso que eu tenho, assim, às vezes, a dúvida. De não trabalhar um determinado falar com a criança, porque no livro não condiz com o que a gente sabe da realidade. Uma das dúvidas que eu tenho também. Se eu disser para você que existe uma certa unanimidade para poder responder a sua pergunta, não existe. Tem um debate entre aqueles historiadores que escrevem livro didático, que têm contribuição para o ensino de história, porque uma coisa... A USP mesmo tem a divisão. A USP tem história, que é para o bacharelado, e tem a faculdade de educação. Se você quer fazer só bacharelado, faculdade de história. Se você quer fazer licenciatura, faculdade de educação. Então, questões sobre o ensino de história, faculdade de educação. Na faculdade de educação, da onde passou Maria Auxiliadora Schmidt, Círio Bittencourt, que são historiadores que escreveram sobre ensino de história, não é unânime essa questão das efemérides, das datas comemorativas. Alguns vão dizer que não faz o menor sentido as crianças terem que aprender isso. Não tem sentido, porque isso vai virar uma coisa esporádica, episódica, você falar da proclamação da República em 15 de novembro, só porque é 15 de novembro. Então, tem alguns historiadores do ensino de história que vão dizer isso. Tem outros educadores, tem outros historiadores do ensino de história que vão dizer, não, é possível sim. É possível desde que você repense a maneira como você vai abordar. Se você vai abordar, por exemplo, o feriado de Tiradentes, você pode abordar como sempre se abordou e talvez se aborde nas escolas particulares. Olha, Tiradentes foi um mártir, ele foi traído, ele era o mais pobrezinho, ele queria o Brasil independente, foi traído e ele foi enforcado. Então, essa é uma maneira bastante tradicional de você trazer a figura do Tiradentes como herói nacional. E quem fez o Tiradentes de herói nacional não foi nem o pessoal da época dele, do século XVIII. Quem tornou ele um herói foram os republicanos do final do século XIX no Brasil. Quem era adepto à República e contra a monarquia resgatou Tiradentes como herói nacional. Mas, para as crianças, que abordagem que poderia ser possível de Tiradentes? Poderia ser possível uma abordagem de um personagem, dentre outros, que lutaram para que o Brasil fosse independente em relação a Portugal, mas que, junto com Tiradentes, houveram também outros personagens históricos. Mas escapar dessa coisa de heroísmo, de destacar a figura heróica e tributar a ele, parece que uma áurea sagrada de mito nacional. Isso, Márcia, isso eu acho que a gente tem que abrir mão, porque isso é história positivista. Nós passamos a nossa vida na escola aprendendo sobre as grandes figuras históricas brasileiras. Quem é que definiu isso? É aí que eu falo para você que há uma disputa de narrativa. Há uma disputa pela memória. Durante algum momento, o ensino de história era para priorizar mesmo as grandes figuras, como o Duque de Caxias, que foi tratado como herói nacional na Guerra do Paraguai pela ditadura, mas Duque de Caxias foi também um cara sanguinário, matou vários paraguaios também. Então, é possível não abrir mão das datas comemorativas, mas
como que elas estão colocadas no plano, no planejamento? Como que elas estão colocadas? Em que momento do planejamento elas aparecem? Elas aparecem de maneira episódica ou elas estão amarradas dentro de projetos maiores, de temas maiores? Então, se é para falar de Tiradentes, então que se fale também de Zumbi, que se fale, por exemplo, da resistência negra, tá certo? Então, colocar essas figuras, que já foram alçadas à figura de heróis nacionais, colocá-las dentro de um plano maior, de uma temática maior. Por isso que é importante o trabalho com história temática. Não deu tempo de falar hoje, mas se houver oportunidade num outro momento, eu posso falar de história temática, que é uma possibilidade de trabalhar com as crianças. Então, dá para trabalhar as datas comemorativas, não abrir mão, afinal de contas, é direito delas saberem que houve Dia da Independência, 7 de setembro, o que significou isso para o Brasil e quais os agentes que estavam envolvidos nesse processo. É direito delas saberem disso. É direito delas também saberem o que é a República. A proclamação da República é uma baita oportunidade de trabalhar com elas o que é a República e pegar pela própria etimologia da palavra, coisa pública, onde todos são iguais perante a lei, tal, onde existe a ideia de que não existe ninguém melhor do que ninguém. Se a gente pensar que semana passada aquele escroto daquele desembargador nojento deu a carteirada naquele guarda civil, aquilo é antirrepublicano. Ou seja, eu acho que não precisa abrir mão das efemérides, das datas comemorativas, mas como abordá-las? Como elas aparecem no planejamento? De maneira episódica? Aí não dá. A gente vai reforçar a história positivista. Respondi, não? Respondeu, sim, com certeza. Sim. Era isso que eu queria ouvir. E aí? O Edson está levantando a mão. Oi, tá me ouvindo? Edson Lima, você com a palavra. Pode falar, Edson. Realmente, o trabalho com história nos anos iniciais é uma luta para a gente, que a gente fica tão preso à alfabetização escrita, à alfabetização matemática, a gente acaba deixando de lado, não digamos, deixando de lado, o fato é esse história, geografia e ciências muitas vezes, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Somos seres históricos, né? Que construímos e reproduzimos história ao longo do tempo, cultura, etc. Como você acha que a gente pode trabalhar isso nas séries iniciais, das crianças se entenderem como seres históricos? Boa pergunta, Edson. Nos próximos slides, que não vai dar tempo de mostrar hoje, tem um tópico que eu destaquei para falar exatamente disso. Não adianta querer tanta abstração assim, a Eliane já contribuiu falando isso aqui, não dá para fazer uma discussão conceitual de que história é uma ciência humana para eles e tal. A pegada é outra, né? A pegada é outra, não dá. Eles terão que perceber, eles vão descobrir história como essas mudanças, essas modificações, essas transformações humanas no tempo. E como que a gente vai ajudá-las a pensar dessa maneira? Eu dei aqui algumas possibilidades aqui. O trabalho com fotografia. O álbum de fotografia familiar é uma ótima possibilidade, porque as crianças talvez partem da ideia de que os adultos já nasceram adultos. E se elas trazem uma fotografia da mãe ou do pai ou do avô quando era criança, elas conseguem, de repente, fazer uma relação de que elas também passaram pela fase que eu estou. Então, existe um fluxo de tempo em que há uma transição, em que as pessoas envelhecem, mas também já foram crianças. Agora, isso você está corretíssimo. Não dá para conceitualizar a história enquanto uma ciência humana nos anos iniciais. A gente vai ter que trabalhar a partir, por exemplo, a fotografia, para que elas consigam desenvolver. Elas vão desenvolver essa percepção de que existe um fluxo de tempo, de que as pessoas envelhecem. Mas a discussão conceitual com elas não dá. Mas eu vou falar disso se tiver um próximo encontro, que eu não sei se vai rolar. Eu fiz uma atividade mais ou menos nessa linha com as crianças, agora na pandemia já, né? Eu pedi para eles construírem a linha do tempo deles, desde o nascimento, e colocarem fatos históricos que eles acharam que foram importantes nas construções deles ao longo da curta vida deles, mais intensa. E foi incrível, porque os pais montaram algumas linhas do tempo incríveis, desde o nascimento, a mãe grávida, tal. Foi muito legal. Não, isso é ótimo. Eu dei uma atividade dessa para o 6º ano, nessa pandemia. Eu fiz a mesma coisa que você fez com o 6º ano, que é a minha turma.
E aí, elas colocaram o primeiro dia que foi no McDonald's, o dia que elas foram na praia primeiro, eu achei um barato. Ou seja, são fatos que são significativos e que fazem parte da memória individual delas, né? E aí é aí que entra o trabalho do professor. O trabalho do professor, talvez o desafio, Edson, vai ser desenvolver com as crianças dos anos iniciais que, independente do curso, do fluxo que acontece com a vida dela, outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a história abrange a experiência pessoal dela, na linha do tempo dela, mas a vida dela, a vida privada dela, particular dela, está dentro de outros acontecimentos maiores. Está dentro da história de um bairro, está dentro da história de uma cidade, está dentro da história de um país. E aí é a grande possibilidade dos professores desenvolverem também a ideia de que elas estão fazendo história. Elas não são os sujeitos passivos, espectadores. Elas estão interferindo na história. De alguma maneira ou de outras, elas estão fazendo parte desse processo que a gente chama de processo histórico. São agentes e não espectadores, né? Mas eu vou falar, se tiver uma possibilidade... Marcelo. Eu não sei se a Débora está ouvindo, vou falar baixinho. Se tiver uma próxima oportunidade, a gente pode falar disso. Não, Marcelo, no primeiro encontro a gente já percebeu que não ia dar conta 2 encontros, já está marcado o terceiro, pode ficar tranquilo. Ufa, deu certo essa campanha. Deixa eu mostrar, isso aqui, ó, é um trabalho como esse também, de história de vida, meu, de criança, que aqui eu vou contando. Aí tem o bebezinha na capa, eu tenho isso guardado, várias fotos minhas de criança, os marcos, que eu achava marcos para minha vida, meu pai aqui de Black Power. E aí tem, inclusive, até a primeira comunhão. Eu era católica, gente, bem católica. E aí, no final, tem uma coisa de futuro. Olha que coisa interessante, que a gente pode conversar melhor sobre isso, essa coisa de perspectiva de vida. Que essa coisa do futuro é um desenho da USP, eu juro. Aqui tá escrito USP. Nossa! Porque eu queria... Quando era, já achava que eu queria já estudar na USP, então. Essa vem Mas aí a gente conversa sobre isso depois, porque eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão de perspectiva de vida também, e acho que a história tem muito a ver com isso, assim, o fato da minha mãe ser historiadora também, enfim, meu pai pulando de um telhado para o outro, porque ele era do Kung Fu. Uau, que da hora! Depois eu mostro pessoalmente para vocês. E você guardou isso é um documento histórico, né? Legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode continuar a conversa na próxima. No próximo encontro, eu vou falar coisas que o Edson acabou de colocar, dessa questão das crianças enquanto sujeitos históricos, né? Pertencentes a esse processo, agentes dele e não espectadores. E eu vou falar um pouquinho mais dos eixos, dos anos iniciais do currículo da cidade. E aí a gente fecha esse diálogo em 3 encontros aí. Mas obrigado pela paciência aí. Imagina, paciência nada. Vou encerrar aqui, até porque o Marcelo, sei que ele tem o tempo e também está travando um pouco aqui para mim, eu não estou mais ouvindo vocês. Então, boa tarde para todo mundo, abraços, beijos e tchau. Até amanhã. Beijo, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, obrigada, viu? Obrigado. Boa tarde. Obrigada a você.